Pessoal, abrindo aqui mostrando que a Procuradoria-Geral da República pediu a prisão de Sérgio Moro. Inacreditável, foi a Lindora Araújo, a vice do Aras, bolsonarista, pediu a prisão do Moro. PGR pede que Moro seja condenado à prisão por dizer que Gilmar Mendes vende habeas corpus. Eu vou mostrar o vídeo aqui pra vocês. Não, isso é fiança, instituto, pra comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes. Não, tá muito baixo. Aí tá aqui, né, na reportagem da Mônica Bergamo. Outro lado. Senador diz que fragmentos do vídeo em que a frase aparece foram editados e não revelam qualquer acusação contra o ministro Gilmar Mendes. Esse sujeito é cínico, hein? Aí o professor Wilson Gomes, lá da Universidade Federal da Bahia, ironizou, né? Moro nunca quis caluniar Gilmar Mendes, imagina. Moro não teve más intenções quando divulgou a conversa grampeada da presidente da República. Moro é gente boa pra caramba. O mundo é que conspira contra ele. Eu também gostei muito do deputado Rubens Pereira Júnior, dizendo, curiosidade do dia, ao sugerir que o ministro Gilmar Mendes venderia sentenças, Moro foi denunciado por calúnia, artigo 141 do Código Penal. Como o vídeo caiu nas redes, a pena pode saltar de 2 para 6 anos. Agora adivinha quem propôs esse aumento de pena? O próprio Sérgio Moro, quando era ministro da Justiça de Bolsonaro. Bem, pessoal, vamos mudar de assunto aqui, porque nós temos muitos temas nesse vídeo da noite. Tá aqui, Janone sobre Carlos Bolsonaro. Você foi chutado pelo próprio pai, seu otário. Eu vou ler a frase inteira do Janones, o recado que ele mandou pro Carluxo. Então tá aqui, chutado pelo próprio pai. E aí vários emojis com aquele risinho, né, de choro. Você nunca foi gênio de nada, enganou todo mundo fingindo ser o cara das redes sociais, mas nunca passou de um boçal que só conseguia engajando, destilando ódio e fake news. Fico feliz em ter atrancado sua máscara. Agora faz o B, otário. Bem, como eu disse, não dá nem tempo de rir, né? Que eu já tenho que passar para o próximo assunto, porque são muitos temas. BNDES hoje anunciou uma linha de 21 bilhões de reais para pequenos empresários, tá? Para desafogar, porque a falta de crédito está matando esses setores que exigem muito crédito, né? Que as pessoas não têm como comprar à vista. O que? Carro e imóveis, setor imobiliário. Praticamente ninguém tem o dinheiro para comprar uma casa à vista, então você precisa de crédito, esse crédito alto está sufocando o setor. Hoje mesmo, a Anfávia, né, que é a Associação dos Montadores de Veículos, falou o seguinte, o presidente deu uma entrevista, disse que tem o risco de algumas montadoras deixarem o Brasil. E aí o repórter na entrevista faz uma pergunta muito boa, porque é o seguinte, comparando março de 2023 com março de 2022, teve crescimento de 27% na venda de carros. Pegando o trimestre todo, o crescimento de 8%, comparado com o primeiro trimestre do ano passado. Aí ele pergunta, o resultado foi bom ou ruim, na verdade? E aí ele explica, olha, o resultado é muito ruim, porque, na verdade, o primeiro trimestre do ano passado, com o Bolsonaro, foi o pior trimestre da indústria automotiva brasileira desde 2004. Então é um crescimento em cima de uma base muito, muito baixa. Bem, algumas notícias boas hoje, né? A Petrobras reduziu o preço do gás em 8,1%. E o preço médio do diesel caiu pela 10ª semana seguida nos postos de gasolina, mostra aquela pesquisa nacional da Agência Nacional do Petróleo. Bem, agora, política internacional, vocês viram que hoje teve lá a resposta duríssima, né, da União Europeia e depois a resposta dos Estados Unidos para as declarações que o Lula fez lá na China e tal. Eu avisei aqui e falei, olha, o Lula tá metendo a colher num problema que não é do Brasil, ele não deveria mexer nisso aí. Falei que o Brasil tem uma liderança mundial na área ambiental, qualquer assunto ambiental. O Brasil é o principal ator na mesa hoje no mundo. Falei que o Brasil também tem uma liderança local aqui na América Latina agora. E discutir problema envolvendo os Estados Unidos e China e a Europa, uma guerra que é da Europa, né? Na verdade, essa guerra é na Europa, ela causa impactos econômicos principalmente na Europa. Há um consenso na União Europeia de que o Putin não vai parar por aí se ele vencer essa guerra, porque ele vem numa série de invasões, né, de Geórgia, Ossétia do Norte, depois um pedaço da Ucrânia lá em 2014, né, a Crimeia e tal, e agora a Ucrânia inteira. E se ele vencer, que ele vai para cima de Letônia, Lituânia e Estônia. E eu queria chamar a atenção pro rebuliço que essas declarações do Lula causaram lá em Portugal, tá? Porque o primeiro-ministro lá, ele tem uma simpatia muito grande pelo Lula, foi o primeiro lugar, inclusive, que o Lula visitou pro exterior, ele enche a bola do Lula, ele detestava o Bolsonaro, nunca chamou o Bolsonaro para ir lá nos 4 anos, e ele chamou o Lula para o evento máximo de Portugal, que é o 25 de abril, Para quem não sabe, dia 25 de abril de 1974, militares, né, mais à esquerda do exército português, fizeram uma revolução armada e derrubaram a ditadura salazarista, né,
que é uma ditadura fascista de extrema direita que controlou Portugal por 50 anos. E o Antônio Costa fez o convite pro Lula lá atrás, e aí o Lula veio agora, fez essas declarações assim, né, contra a União Europeia ali e tal, e isso gerou agora um problema muito grande pro Antônio Costa. Porque Portugal, assim como toda a União Europeia, está ajudando a Ucrânia, mandando inclusive armas para a Ucrânia, e a imprensa toda está caindo matando no Lula lá. Todos os jornais do país, é o principal assunto de hoje de Portugal, essa questão da visita do Lula no dia 25, está causando muita controvérsia. Tem 8 milhões de ucranianos refugiados na Europa. Hoje o segundo maior grupo imigrante de Portugal são os ucranianos, estão lá fazendo uma manifestação na chegada do Lula, estão organizando isso. Inclusive, em função disso, eu acho que o Itamaraty tem que organizar um esquema de segurança especial para o Lula, tá? Porque pode ter gente exaltada lá. Porque imagina, esses ucranianos, eles perderam tudo. Eles tiveram os filhos mortos, a casa destruída, todo o patrimônio destruído. O filho tá lá sofrendo amputação, morrendo. Então, imagina a possibilidade de ter alguém muito exaltado com essas declarações do Lula e, enfim, ir lá no aeroporto, enfim. Tem que ter um esquema especial de segurança pro Lula. Ontem, eu vou mostrar aqui um trecho do principal programa de Portugal na TV aberta, tá? O comentarista, que inclusive batia muito no Bolsonaro, mas ele falando dessa situação aí envolvendo o Lula. Eu acho que agora, quando Lula da Silva vier a Portugal, eu acho que o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente da Assembleia da República e o Primeiro-Ministro António Costa deviam, com a elegância que estes momentos exigem, e com dignidade, mas com frontalidade, explicar 3 coisas muito simples ao Presidente Lula da Silva. A primeira é que na guerra da Ucrânia há um agressor e há um agredido. E normalmente um democrata condena o agressor e apoia o agredido. É assim que as coisas se devem colocar. Segundo, ele queixa-se do apoio militar da União Europeia à Ucrânia. É preciso explicar ao Presidente Lula da Silva esta coisa muito simples. Se não fosse o apoio militar do Ocidente, Estados Unidos e União Europeia à Ucrânia, a esta hora já não havia Ucrânia livre e independente. A esta hora a Ucrânia já tinha perdido a sua soberania. E acho que finalmente era preciso também explicar ao Presidente Lula da Silva que todos nós queremos a paz. Não é apenas ele. Todos nós queremos a paz. Mas uma pessoa que quer genuinamente a paz, convictamente a paz, começa por condenar aquele que começou a guerra. Então, pessoal, eu falei que alinhar o Brasil, a Rússia e também a China no contexto global, isso ia dar confusão e se alijar aliados que o Lula, inclusive garantiram a posse do Lula, tá? Evitaram um golpe aqui no Brasil, mas isso é conversa para outra hora. Mas eu falei que isso não ia dar certo, que ia dar problema e tá dando, né? Mas, enfim, eu torço para que isso seja revertido e tal, e que, quem sabe, até o Lula possa fazer declarações mais interessantes quando ele estiver lá em Portugal agora no 25 de abril. Bem, eu fecho esse vídeo agora, coloco na tela a chave Pix do Desmascarando, se vocês gostam do trabalho, quiserem contribuir com alguma coisa, tá aí, e a gente volta amanhã com mais vídeos pra página.